Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sinta-se abraçado com a graça de Deus. Muita paz, muita alegria, muita esperança, muita vida e muita saúde. E é claro, por falar em saúde, já está no ar ao vivo e em cores para todo o Brasil o nosso programa Vida e Saúde. Programa que tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Quem assiste o Vida e Saúde sabe que aqui fé e medicina caminham sempre juntas. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Jefferson Moreira, médico neurologista e neurocirurgião, que aceitou carinhosamente o nosso convite hoje para esclarecer, falar. Se tem alguém nesse planeta que sabe do assunto, está aqui hoje, viu, gente? Vamos falar sobre Parkinson, o que é? Quais são os sintomas? Tem tratamento? Como lidar com isso? Como identificar a doença? Então, tudo isso a gente vai abordar hoje, Parkinson. E é claro, o programa fica muito mais interessante, muito mais bonito quando você interage. Você já ligou para o seu vizinho? Já ligou para a sua vizinha? O programa Estamos ao vivo, minha gente. Então, ligue, participe para você interagir conosco e fazer a sua pergunta. Telefone 0800 777 0021, 0800 777 0021 para você ligar, participar e é de graça, minha gente. Tem um fixo também, viu? Se o 0800 está muito congestionado, liga no fixo 19 3871 9620, 19 3871 9620. Temos o e-mail também, vidasaude@rs21.com.br. Você viu só, gente? É e-mail, é telefone, é de graça para você interagir, ligar, participar. Você sabe que você é muito importante. E no final do programa, é claro, aquela bênção especial para você. A nossa super equipe, nosso super time preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Jefferson sobre Parkinson. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria! As primeiras mudanças no organismo passam despercebidas. Atividades cotidianas antes executadas com facilidade, como abotoar uma camisa, tornam-se complicadas. Mas o susto realmente vem quando aparece o tremor. O Parkinson tem alguns sintomas que a pessoa... O tremor é um sintoma que incomoda muita gente. Eu, quando comecei o Parkinson, comecei com tremor. E você treme muito, você fica com vergonha, esconde a mão. A falta de precisão dos movimentos causa vergonha. E a partir disso, eles se condenam ao isolamento. Mas é aí que a ajuda da família, de associações e dos cuidadores é essencial. O cuidador é um elemento assim, muito importante no parkinsoniano. E é ele que vai dar todo o carinho, apoio, compreensão, um ombrinho para chorar. Porque quando a pessoa fica sabendo que tem a doença, ele fica desesperado. Porque é uma doença grave, ela não tem cura e ela é degenerativa, ela avança com o tempo. Omar é o fundador da Associação Campinas Parkinson. Hoje, com 77 anos de idade, busca acolher as pessoas portadoras da doença, a qual ele foi diagnosticado há 17 anos atrás. O parkinsoniano ele tem uma característica muito interessante. Ele é uma pessoa que se tranca em casa, ele não sai. Ele não sai por quê? Porque às vezes ele tem algum sintoma, como o tremor, ele tem vergonha de ter o tremor. Então, normalmente ele é difícil de tirar. E aí está o objetivo do acolhimento. Então, a gente conseguindo trazer, conversa com ele, bate um papo com ele. E o importante é ele sentir que, apesar de ter o Parkinson, ele pode levar uma vida praticamente boa. Diagnosticado cedo, aos 40 anos de idade, hoje com 53, Vladimir encontrou apoio na família. Eu estava viajando, voltei dessa viagem, a empresa acabou me mandando embora e daí eu senti que o lado direito meu ficou inerte. Eu achei que tinha tido um derrame. Daí eu fui em vários médicos, aí o médico diagnosticou, falou que eu tinha mal de Parkinson. Profissionalmente, assim, acabou comigo. E em termos de vida social, dei saí um pouco de foco. Se uma coisa legal que aconteceu foi com relação à família, que a família ficou bem mais unida
que o apoio que eu tive mesmo foi na família. Para começar, antes de tudo, acho que existe uma palavra: amor. Quando a pessoa é diagnosticada com Parkinson, a família, o carinho, o amor, a atenção, gente, é primordial. Então, por isso que eu comecei com a palavra amor. Porque se você não tiver isso, você não suporta. Você não suporta você ver seu marido tremendo, você está num restaurante, todo mundo olhando para o seu marido, ele vai pôr na boca, cai a comida. Sabe, você vai, por exemplo, um baile, um social, você não consegue. E ele, o que vai ocorrendo? Ele vai se escondendo. Diante de uma realidade de abandono dos parkinsonianos por grande parte das famílias, Geni se juntou à associação para auxiliar aqueles que não têm em quem se apoiar. Eu vejo que na associação, às vezes, chegam alguns parkinsonianos sozinhos. E só o fato daquele acolhimento nosso, aquele abraço, sabe, de você ouvir ele, você vê como que faz a diferença. Amem as pessoas, os seus maridos, suas esposas, seus filhos. Vocês têm que pôr amor nisso. Porque se você pôr amor, aquele ser maior que está aqui, ele dá uma força para a gente que vocês não imaginam. Se o programa acabasse agora, né, a mensagem já teria sido dada. O amor, o afeto, o carinho, a compreensão. Né? Tudo que bom que a gente sabe. Bom saber que existem entidades, associações que nos fazem despertar sobre esse sentido da solidariedade e do amor. Mas estamos aqui, claro, para entender esse problema. O amor é a parte prática. Agora vem a parte da compreensão. Vamos acolher aqui o Dr. Jefferson Moreira, médico neurologista e neurocirurgião. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios Eu de que saúde. agradeço o convite. Eu tenho certeza, doutor, que as pessoas já começaram a espalhar a notícia, aumentar até o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações, doutor. É doloroso isso, né, doutor? Assim, sem dúvida. Conviver com isso. Conta um pouquinho do seu dia a dia, doutor. Aí. É uma das doenças que a gente vê frequentemente em nosso consultório. Trata-se de uma doença degenerativa progressiva, ou seja, é uma doença mais comum numa idade mais avançada. Estima-se que mundialmente, acima dos 65 anos, Entendi. em torno de 1,5% das pessoas desenvolvem a doença de Parkinson. Se tratando de Brasil, aproximadamente 200 mil pessoas têm a doença de Parkinson, né? A partir dos 65, que é a média, doutor, assim, a pessoa já tinha a doença, já nasceu com ela e ela se desenvolve por causa da idade, ou ela adquire lá na frente, doutor? Assim? Ou tem as duas coisas? As duas coisas. Sabe-se que há um componente genético muito forte, né? Cabe a gente aqui também alertar que não é para causar alarde. Se tem alguém na família com Parkinson, não significa que a pessoa vá ter. Isso acontece se ela tiver vários parentes de primeiro grau. Né? Mas se tratando de uma doença degenerativa progressiva, o principal o meio que ele se propaga mais é ali acima dos 65 anos. Entendi. Mas pode ocorrer a partir dos 40. Isso que eu ia perguntar, os mais jovens também podem desenvolver? Também podem desenvolver. Na verdade, quando ela acontece a partir dos 40 anos, ela tende até a assumir uma forma um pouco mais agressiva do que quando ela acontece acima dos 60 anos. Mas por se tratar de uma doença degenerativa, assim como o próprio Alzheimer, assim como a artrose, ela tende a acontecer, ela tende a aumentar sua incidência com o passar dos anos. Ô, doutor, assim, a gente pode mensurar mais nos homens, nas mulheres, ou isso não existe mais? Existe, mas a diferença é bem pequena. Tem-se uma prevalência de 1,5 homem para cada mulher, ou seja, é discreto, é bem discreto, uma discreta prevalência nos homens. Entendi. E então sempre a manifestação. Mas assim, o senhor falou 40 anos, mas pode também mais cedo, doutor, ou é outra coisa? Pode, mas seria... É mais raro? É mais raro, seria mais se a pessoa teve, por exemplo, um acidente vascular cerebral e lesou a área específica, né, produtora de dopamina, que a gente vai falar mais tarde, e aí aquela pessoa vai ter. A gente pode botar na 7ª década de vida como principal. Doutor, o Parkinson, né, o descobridor, ele tinha isso, doutor? Ele desenvolveu lá isso? Ou foi as suas pesquisas que deram um nome para ele justamente Era um dos pesquisadores, né? Foi descoberta essa doença
em 1817. Né? Então, ele pesquisando descobriu, claro que muito se evoluiu, mas naquela vez, logo depois, já sabia do papel da dopamina, né? Por ser uma doença de alta prevalência. No ano de 1817, James Parkinson descobriu a patologia. Entendi. O senhor citou já 2 vezes dopamina. O que é isso, doutor? Dopamina é um dos nossos neurotransmissores. Tudo que a gente faz, a título de sistema nervoso central, a gente está falando em bioquímica, neurotransmissor. Serotonina, acetilcolina, noradrenalina e a dopamina. A dopamina é uma substância muito importante e está envolvida na questão não só do prazer, mas também dos movimentos. Então, isso está tudo lá no nosso cérebro? Tudo do nosso cérebro. E ele vai ajudar nessa situação toda aí, doutor. Eu queria convidar o senhor, doutor, nós preparamos aqui no nosso programa algumas telas. Eu vou convidar o doutor Jefferson para vir até aqui. Aqui, doutor, aqui tem um desenho de um neurônio normal, né? Um neurônio normal, neurônio afetado. Explica para a gente, para quem está em casa, doutor. Vamos lá. Aqui é um neurônio normal, né? Aqui a gente tem um lugar chamado sinapse. Essa sinapse é por onde passa um impulso nervoso, seja para um movimento de um braço, seja para um pensamento, seja um estímulo visual ou auditivo. É o que vai dar liga, é isso? Vai dar liga. Aquela corrente elétrica. Exatamente, a corrente elétrica. Para que haja essa corrente elétrica de forma eficaz, são liberados esses neurotransmissores. Entendi. Aqui na parte de cima, em azul, a gente vê um neurônio normal, onde esses neurotransmissores, no caso aqui a dopamina... Um movimento, um pensamento, né? É assim que acontece. Então a gente vê aqui a quantidade de neurotransmissores. Na parte de baixo, em vermelho, a gente vê o que acontece com o neurônio no parkinsoniano. A gente vê a clara depressão desses neurotransmissores, no caso da dopamina. Esses elementos aqui diminuíram, doutora? Diminuíram. Então, o paciente começa a ter os distúrbios de movimento. Todo tratamento do Parkinson vai se basear nisso aqui, na parte farmacológica, em a gente tentar aumentar o nível nesses neurotransmissores na fenda sináptica. Olha, então para você visualizar na casa assim, o normal e o que começa a acontecer lá dentro no cérebro. Temos mais uma tela, diretora? Vamos lá. Doutora, a gente ouve falar também muito de uma substância nigra, né? Nigra, que Parkinson. Eu gostaria de saber, o senhor explicasse o que é essa substância nigra, uma substância mais escura aí, doutor? Aqui a gente vê uma imagem de um encéfalo, né, na sua visão inferior. E no tronco encefálico, que é uma área importantíssima do nosso cérebro, existe essa substância nigra, que é o principal local de formação de dopamina no nosso cérebro. Então, como se trata de uma doença degenerativa, o próprio envelhecimento, ou algumas vezes um AVC, um acidente vascular cerebral, faz com que essa substância tenha a sua produção de dopamina depletada. Com essa redução, surgem os sintomas do Parkinson. O que vai dar a liga é essa dopamina, doutor? É a dopamina. E a gente tem até aqui um desenho aqui, dá para ver, é a tela anterior vista de outro jeito, é isso, exatamente, com a quantidade de dopamina e aqui já com a redução gerando os movimentos anormais. Nós preparamos uma tela também sobre alguns sintomas, assim, para você entender como é que a gente sabe, quais são os sintomas que o corpo vai dando que já está entrando nessa fase de Parkinson, até mesmo para identificar. Como disse o Dr. Jefferson, para não se alarmar, para entender e aí, de repente, buscar uma prevenção. Doutor? Sim, vamos falar aqui dos sintomas do Parkinson, né? Quando a gente fala em Parkinson, pensa-se muito em tremor. Tremor. Aquela doença que faz tremer. Lá. Mas a gente sabe que não é assim. Basicamente, a gente pode dizer 4 sintomas principais. A gente vai falar sobre um pouco mais aqui, mas o Parkinson é definido por tremor, rigidez, o paciente fica travado, né? E bradicinesia, que é uma lentidão. E recentemente, há cerca de 2 anos, adicionaram um 4º sintoma, que é a instabilidade postural. Então, tremor, rigidez... Lentidão, que é a bradicinesia, e a instabilidade postural. Entendeu? A pessoa pode cair, é isso? A pessoa pode cair, que ela fica desequilibrada, né? Somando e saindo, a gente ainda tem outros pequenos pontos que fazem parte da doença e podem estar no início. E isso aí faz a doença muitas vezes passar desapercebida. Entendi. Como salivação excessiva, a própria fraqueza, né, que o paciente sente, um andar mais arrastado, né, a postura um pouco mais inclinada, a marcha parkinsoniana, né, e a cabeça inclinada um pouco para frente, tudo isso faz parte da doença. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre tremores, ou seja, a pessoa começa a sentir, porque quando a pessoa de repente está fraca ou não se alimentou bem, enfim, está ali com uma fadiga muito grande, é normal o corpo mostrar não é essa tremedeira que se manifesta. É quando a pessoa ela não consegue mais ter o controle dessa situação, doutor? Exatamente. É importante deixar bem claro nesse momento, para quem está assistindo, tremor não significa sinônimo de Parkinson.
Então, Pode ser tremor por causa de outras causas? Diversas causas. Por exemplo, o tremor mais comum na medicina é o tremor essencial, que é o tremor do nervosismo, o tremor do estresse, do excesso de café, muitas vezes, né? Lembrar que hipertireoidismo pode causar tremor. Remédios para asma podem causar tremor, né? Agora, o tremor do Parkinson, ele tem algumas características. Ele é assimétrico, normalmente ele treme mais de um lado que do outro. Olha, né? Pode ser mais de um braço e menos Mais outro. de um braço. Tende a evoluir, mas começa assimétrico. Ele normalmente é um tremor de repouso. A pessoa percebe quando está parada, né? A pessoa olha em casa, olha ali o vovô, ele está tremendo sem perceber. Sem involuntário. Involuntário, né? E ele também é um tremor de mais alta intensidade, né? Na verdade, uma menor intensidade. Ele não é um tremor tão rápido. Entendi. Né? Ele é um tremor mais lento e com uma amplitude um pouco maior. Então, é bem diferente do tremor do frio, do tremor essencial, do tremor do nervosismo. Agora, doutor, a gente viu na matéria aí que é comum que as pessoas começam a perceber isso e elas, né, até vão se alimentar, vão pegar a colher, o garfo e vão tentar colocar na boca, cai a comida. Então, a pessoa ela se retrai, doutor, não quer sair de casa, não quer mostrar, e daí como é que fica, doutor? É comovente, né, o depoimento do senhor Omar. Vida, né? Na verdade, a pessoa fica envergonhada, né? Porque enquanto ela está no ambiente de casa, ela consegue lidar com isso. Mas muitas vezes no evento social ela não consegue tomar um café, né? Ela não consegue, muitas vezes o paciente percebe no banco, quando vai assinar e o gerente fala que a assinatura não bateu, a assinatura não é dele. Entendi. Então a pessoa tende a se retrair, daí a importância de participação de toda a família nesse processo. Agora, doutor, e isso vai aumentando, Sim, a tendência é aumentar. Infelizmente, trata-se de uma doença degenerativa progressiva, né? Apesar de não ter cura ainda definida, estabelecida, a gente tem muitos artifícios hoje em dia para melhorar os sintomas e a qualidade de vida, mas como é uma doença degenerativa, ou seja, que vem do envelhecimento e da perda dessas células, é uma doença que tende a progredir. Que maravilha. Doutor, vou convidar o senhor para sentar um pouquinho. A gente está com o Dr. Jefferson Moreira, médico neurologista e também neurocirurgião, que aceitou o nosso convite hoje para falar tudo sobre o que a gente precisa saber, entender sobre Parkinson. Ali no desenho também, doutor, estava sobre rigidez, né? A pessoa fica, além do tremor, porque se a pessoa começa a tremer, doutor, assim, se começa de repente essa situação, e ela fica nervosa porque está tremendo, vai tremer mais ainda, doutor? Um dos fatores que faz a pessoa aumentar um pouquinho o tremor é o lado emocional. O lado emocional. Não tenha dúvida. Então, isso tem que ter tratado. A gente falar em lado emocional, grande parte dos parkinsonianos também tratam de depressão. Claro, né? porque além de todo o processo de aceitação, doutor, todo o processo difícil. assim... A depressão que também é neurotransmissor reduzido, da mesma forma. E aí a pessoa tem que conviver com isso, tem que começar a aceitar e entra até num desespero, né, doutor? Puxa vida, porque começa... Não é fácil lidar com essa situação, né, doutor? Não é fácil e o depoimento do seu Omar ali foi bem esclarecedor. A família toda fica doente junto e a família toda tem que participar desse tratamento. É importante que o doutor está falando sim, o testemunho do seu Omar, porque é uma situação tão delicada, constrangedora muitas vezes, sim, que não é um momento para risadas, não é um momento, é para amor, essa entrega incondicional desse amor, viu? Doutor, eu vou pedir licença, que eu já vi que está aí a Patrícia, nossa amiga. Eu vou ter um recadinho para quem está em casa, depois a gente volta aqui com o Dr. Jefferson. Patrícia, seja bem-vinda. Patrícia, tudo bem, querida? Como é que você está? Está bem? Como é que passou a semana? Muito bem. Bem? Muito Ô, bem. Patrícia, hoje o assunto é Parkinson, né? Mas eu quero adiantar também para você, para quem está em casa, semana que vem, nós vamos falar sobre gestação, gravidez, enfim. E você tem alguma dica para quem está em casa se preparar essa semana também com alguma coisa que possa assim, nessa pele que a gravidez é maravilhosa, mas estica um pouquinho, A gente né? tem que Você sabe, hidratar né? muito sempre. Boa noite, pessoal de casa. Nossa pele merece essa hidratação, principalmente nessa época, outono. Nossa pele vai ressecando, né? E a gente que veio aí do verão, que encarou um sol, que não se preparou e as manchas estão gritando, gente, o creme Isotex é um grande aliado. Essa é a dica que eu quero passar para você. Conheça o nosso creme Isotex dessa família Puriflora que está há mais de 20 anos no mercado e faz questão de trazer um produto com muita qualidade para todos vocês. Então você está olhando aí agora para o seu rosto. Que produto? Nosso creme Isotex. Eu não conheço, não passei ainda. Então vamos lá. Adoro, Frei. Então esse é o momento perfeito. Aqui, eu vou aproveitar também. Vamos lá. Você viu que é só um pouquinho, né?
Eu acho É que só um exagerei, pouquinho, né? gente. O Frei adora Risotex. Eu vou contar nos bastidores, ele passa antes de entrar no ar. Contei, Frei. O senhor me desculpe. Mas, ó, vamos passando aqui Mas um se pouquinho. faz bem, tem que contar, viu? Né? Não é verdade? Ó, passando um pouquinho. Não fica aveludada? Fica. Não é essa sensação maravilhosa? Eu não passei desse lado Sente, aqui. então mais um pouquinho, mais um pouquinho. Gente, a absorção é muito rápida. Isso é um dos grandes benefícios do creme Risotex. Essa sensação de ficar aveludado, do cheirinho, que dá um cheirinho de refrescância, de banho. Bom demais, hein? Né, que não vai aí combater, não vai ter problema com o seu cheirinho do perfume. Você pode usar também, não vai ter nenhuma questão, não elimina o não outro. vai eliminar, muito pelo contrário. E além do que, vai cuidar das ruguinhas, das linhas de expressão aqui, as marcas de expressão, que muitas vezes a pessoa fica com uma... cansada. Não é? Cansada Um aspecto também. de... Né, muitas E o vezes, rosto é o nosso cartão de visita, né? né? Tem que cuidar. Então agora é hora de você ligar para a nossa central no 0800 940 1084. A gente está aqui com o nosso creme Risotex e é esse produto que eu quero que você conheça agora. E para quem assiste Vida e Saúde, tem condição Tem que dizer que especial, tá assistindo Frei. agora. Tem. Isso, fala da condição que eu tenho mais uma pergunta. Ó, 8 parcelinhas muito pequenas. Mas são Pequenininha, muito mas pequenininha pequenas mesmo? Você garante que é pequena? Garanto que são pequenas Povo de Deus mesmo. tem acesso? Ou se tem. Maravilha. Então Ou tá bom. se tem. E é só você escolher a melhor forma de pagamento. Cartão de crédito ou boleto bancário. E você liga que o nosso creme Risotex chega até você. E pode até reunir a turma, sabe, Frei? Aí cada uma paga uma parcela e fica todo mundo bem. Exato, e reparte para a família Não é inteira, verdade? viu, né? Não é Isso é verdade? para o cotovelo, aquela fica Ai, assim isso é meio... ótimo. No E no calcanhar. calcanhar? O famoso garrão também. Na barba, no pós-barba, os homens ficam aquela... Fica vermelhidão. fica. O creme Risotex é ótimo para o filho, com a espinha, É. com cravo. É uma ótima dica sempre. É o creme da família, Frei. Então, semana que vem eu quero ver o teu argumento sobre gravidez. Deixa aí, comigo. A gestação, gravidez e o Deixa Risotex. comigo, deixa Lindona, comigo. obrigado, viu? Deus te Bom, abençoe, amei, viu? amei. Tá gostando do Gratidão programa? muito, esse tema é Bom, ótimo. né? Bom, Parabéns, bom, doutor, né? tá arrasando. Obrigado, Patrícia. Eu que Depois agradeço. dessas dicas, eu vou chamar o intervalo, né? Vou chamar o intervalo aqui do ladinho dele. No próximo bloco, então, a gente vai seguir com o tema prevenção, tratamento, tudo isso e muito mais, hoje aqui no Vídeo Saúde sobre Parkinson. A gente volta já.